Olá, meus queridos, olá, delegados e delegadas de polícia, vocês que vão fazer parte da próxima turma de aprovados aqui do Rio Grande do Sul. Gente, olha só, você que já está nesse curso gratuito, você tem condições especiais caso queira adquirir o nosso curso completo. Aqui na Verbo nós preparamos há mais de 20 anos com uma metodologia muito eficiente. E agora chegou a hora de você escolher essa metodologia para a sua aprovação. Delegados nacionalmente conhecidos, com muita experiência, vão te guiar para você também garantir esse distintivo e ser um delegado de polícia aqui no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado por confiar no nosso trabalho e com essa amostra, com esse curso gratuito, eu tenho certeza que você vai escolher o melhor caminho e vai vir fazer parte do nosso time aqui na Verbo. Venha estudar conosco, venha se tornar delegado de polícia no ano de 2024. Olá, senhoras, olá, senhores. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Verbo Jurídico. Eu sou o professor Alexandre Salim e nós estamos nos preparando para o concurso Delta, o concurso Delegado de Polícia da gloriosa Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Em processo penal, vamos estudar nesta aula o tema prisão e liberdade. Um dos tópicos mais importantes nos concursos delegado de polícia. E eu começo com uma breve apresentação. Eu sou professor de Direito Penal, de Direito Processual Penal e de Leis Penais Especiais. Fui delegado de polícia com muita honra na Polícia Civil do Rio Grande do Sul. E atualmente sou membro do Ministério Público. Sou promotor, trabalhando ao longo da minha carreira sempre em promotorias criminais. Portanto, respirando todos os dias, em teoria, mas também em prática, o direito penal, o processo penal, as leis penais especiais. Eu hoje estou no júri de Porto Alegre. Eu hoje, também com muita honra, sou um dos promotores com atuação no Tribunal do Júri da capital do Rio Grande do Sul. Sou mestre e doutor em Direito e tenho várias obras jurídicas publicadas. Aquelas mais utilizadas pelos meus alunos que se preparam para a carreira de delegado de polícia são as sinopses de Direito Penal, da editora Juspodium, em 3 volumes. O primeiro volume, parte geral, os volumes 2 e 3, parte especial. Bom, e nas redes sociais, eu tenho um canal no YouTube, portanto, se você tiver interesse de assistir a outras aulas minhas, se inscreva lá no meu canal do YouTube. E no Instagram, você me encontra como @Prof. Alexandre Salim. Ok? Na telinha comigo, delegado de polícia, PCRS, a gloriosa Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Eu sou o professor Alexandre Salim e você me encontra no Instagram como @Prof. Alexandre Salim. Em caso de qualquer dúvida, me procure e me escreva, seja pelo nosso canal oficial, a plataforma Verbo Jurídico, seja, se você preferir, aqui, diretamente no meu Instagram, @Prof. Alexandre Salim. Me siga lá e veja lá as minhas dicas de direito penal, de processo penal, de leis penais especiais. Nós estamos juntos e nós vamos juntos durante esta sua preparação. Conte comigo. Muito bem, vamos começar a montar o nosso sumário de aula. Eu abri aqui a minha telinha, a minha janelinha. Nós temos que trabalhar com o importante tema prisão e liberdade. E o nosso primeiro tópico de enfrentamento diz respeito às espécies de prisão. Você sabia que há 3 espécies de prisão? Você sabia que nós temos uma prisão extrapenal, uma prisão penal e uma prisão
processual ou provisória ou cautelar, fechei aqui, ou cautelar, estas são as espécies de prisão: extrapenal, penal e processual ou provisória ou cautelar. Eu abri de novo e avancei. Quando nós falamos em uma prisão extrapenal, nós estamos nos referindo a um gênero para duas espécies. Nós temos aqui a prisão militar e a prisão civil. Não obstante, em relação à prisão civil, a Constituição traga duas possibilidades: o devedor de alimentos e o depositário infiel. Eu quero que você lembre que hoje, prisão civil somente do devedor de alimentos. Eu vou te mostrar, fechei aqui de novo pelo espaço, o que está na súmula vinculante 25 do Supremo Tribunal Federal. Eu estou abrindo direto a fonte, eu estou aqui nas súmulas vinculantes STF, e eu vou descer e chegar até a 25. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Então lembre, voltei. Prisão civil hoje somente do devedor de alimentos. Depois, na sequência, senhoras e senhores, abri aqui de novo e avancei. Nós temos a prisão penal. A prisão penal é a pena. É a pena. A pena aplicada em uma sentença condenatória transitada em julgado. Agora, eu quero que você observe o que está no artigo 492, inciso 1, letra E do CPP. Redação dada pelo pacote anticrime. Lembremos, senhoras e senhores, que o pacote anticrime é uma lei federal. O pacote anticrime é a Lei 13.964 de 2019, mas que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Guarde esta data. Por quê? Porque todas as disposições do pacote anticrime, de direito material, de direito penal, mais gravosas, não podem retroagir. Valem a partir da entrada em vigor, 23 de janeiro de 2020. Está na tela o Código Penal. Dentro do Código Penal, eu pulei para o 492, atual redação. Diz assim: em seguida, o presidente proferirá sentença que, 1. Em caso de condenação, letra E. Veja que a redação é dada pelo pacote anticrime, a Lei 13.964. Mandará o acusado recolher-se, ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Então você tem que lembrar, voltei aqui, prisão penal é a pena. Prisão penal decorre de uma condenação definitiva. Eu vou inclusive colocar aqui, ó, pena, quando há condenação transitada em julgado. Agora, nós temos esta exceção no 492.1e. No caso de, no tribunal do júri, ser aplicada uma pena reclusiva na condenação igual ou superior a 15 anos. Voltei. Neste caso, o juiz vai determinar
a execução provisória daquela pena, inclusive com expedição do mandado de prisão, se for o caso. Esta é uma prisão penal. E, excepcionalmente, uma prisão penal sem trânsito em julgado. Veja só, é uma exceção. É claro que é um dispositivo bastante criticado por setores ligados à defesa. Advocacia criminalista, defensoria pública, mas o certo é que ele, até hoje, está valendo. O certo é que não há, até hoje, qualquer declaração formal de inconstitucionalidade. Ok? Voltei. E depois, o que mais nos interessa na aula de hoje, a prisão provisória ou cautelar ou processual. Prisão provisória ou prisão cautelar ou prisão processual. Nós temos aqui, senhoras e senhores, um gênero para 3 espécies. Nós temos a prisão em flagrante, nós temos a prisão preventiva e nós temos a prisão temporária. O flagrante, a preventiva e a temporária são as espécies de prisão provisória ou cautelar ou processual. E o nosso objetivo, a partir de agora, nesta aula, é o enfrentamento de cada uma delas. Então, eu voltei e voltei. O nosso ponto 1, espécies de prisão. A partir de agora, avancei. O nosso ponto 2 será o flagrante, o ponto 3 a preventiva, o ponto 4 a temporária. Avancei. 2. Prisão em flagrante. Pronto. Ponto 2. Prisão em flagrante. Esta expressão flagrante vem de flagrare, que em latim significa queimar. Flagrare é queimar, é arder, no sentido de que o crime está queimando, o crime está ardendo, o crime está acontecendo ou acabou de acontecer. Então eu voltei aqui. Esta é a ideia do flagrante. Diversamente da preventiva e também da temporária, como nós veremos, a prisão em flagrante independe de prévia autorização judicial. O flagrante independe de prévia autorização judicial, desde que estejam presentes as hipóteses de flagrância, do artigo 302 CPP. Repito, a prisão em flagrante, ao contrário da preventiva e ao contrário da temporária, independe, não exige prévia autorização judicial. Deve, claro, estar presente uma ou mais das hipóteses de flagrância do artigo 302 do CPP. Eu abri de novo a minha telinha e avancei, porque agora nós vamos para as espécies de flagrante do artigo 302 CPP. Você verá que nos incisos 1 e 2, nós temos o flagrante próprio ou perfeito. Esta classificação teórica tem que ser conhecida. Você precisa dela para a prova Delegado de Polícia Rio Grande do Sul. Flagrante próprio ou perfeito.
o crime está acontecendo ou acabou de acontecer. Já te mostro na lei. Existe uma outra hipótese quando há uma perseguição ininterrupta. É o inciso 3. Aqui no inciso 3, nós temos o flagrante impróprio ou imperfeito ou quase flagrante. Impróprio ou imperfeito ou quase flagrante. E nós temos uma hipótese ainda no inciso 4, daquele sujeito que é encontrado logo depois do crime, por exemplo, com a arma utilizada para matar a vítima. Fechei aqui, é o flagrante ficto ou presumido. Flagrante ficto ou presumido. Então existem 4 incisos lá no 302. Incisos 1 e 2, flagrante próprio ou perfeito. Inciso 3, flagrante impróprio ou imperfeito ou quase flagrante. Inciso 4, flagrante ficto ou presumido. Muito bem. Vamos até o Código de Processo Penal. Na telinha, abrir. CPP na tela. Desci para o 302. Vejam que eu estou no capítulo da prisão em flagrante. Considera-se em flagrante delito quem? Incisos 1 e 2 está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la? Flagrante próprio ou perfeito. Inciso 3 é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Aqui a palavra-chave é a perseguição, e eu complemento, uma perseguição ininterrupta. Voltei, é o flagrante impróprio, ou imperfeito, ou quase flagrante. No inciso 4 está o flagrante ficto ou presumido. Assim, ó, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. O flagrante ficto ou presumido. Então, esta classificação teórica do 302 é muito importante. Ok? Bom, depois eu avancei aqui, abri a minha telinha. Você não pode confundir o flagrante esperado com o flagrante preparado ou provocado. Vamos lá? Por partes, então. Flagrante esperado. Você tem que saber que é a intervenção predisposta da autoridade. É, por exemplo, a campana da polícia. A polícia recebe a notícia de que no dia tal, às tantas horas, haverá um crime. E faz a campana, vê o crime e prende todo mundo. Não há qualquer provocação. Então é uma prisão lícita. Eu estou escrevendo aqui. Ó, peguei o vermelhinho. O flagrante esperado é a chamada intervenção predisposta da autoridade. Intervenção predisposta da autoridade. Aqui não há provocação ou induzimento. Não há provocação ou induzimento. A prisão é lícita. É uma prisão legal. É uma prisão legítima. É uma prisão lícita. Este é o flagrante esperado, também chamado intervenção predisposta da autoridade. Joia? Bom, não podemos confundir o flagrante esperado com, avancei aqui, o flagrante
preparado ou provocado. Flagrante preparado ou flagrante provocado. Bom, o flagrante preparado ou provocado também é chamado de crime putativo por obra do agente provocador. O crime putativo por obra do agente provocador. Aqui, senhoras e senhores, nós temos crime impossível, conforme a súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. Nós temos crime impossível, conforme a súmula 145 do STF. Então você tem que raciocinar comigo. Se o delegado de polícia está lavrando um flagrante em face de um flagrante preparado, e o flagrante preparado é crime impossível, e o crime impossível é um fato atípico, porque vejam, qual é a natureza jurídica do crime impossível? Artigo 17 do Código Penal. O crime impossível é uma causa de exclusão da tipicidade. O crime impossível é uma causa de exclusão da tipicidade. Então o delegado estaria lavrando um flagrante de um fato atípico. A prisão é ilícita. A prisão é ilegal. A prisão é ilícita. A prisão é ilegal. E você já tem que saber desde logo que quando a prisão for ilegal, quando a prisão for ilícita, ela tem que ser relaxada. Não se revoga a prisão ilícita, se relaxa prisão ilícita. A revogação da prisão ocorre quando a prisão é legal, mas desnecessária. Os seus requisitos não estão mais presentes. Ela não se faz mais necessária, mas é uma prisão legal. Aí ela é revogada. Agora, se a prisão é ilícita, ela é ilegal, ela deve ser relaxada. Cuidado com estes termos. Não se revoga prisão ilegal. Se relaxa prisão ilegal. Este, portanto, é o flagrante preparado ou provocado. Eu vou lhes mostrar a súmula 145 do Supremo. 145. Está na tela. Abriu o STF. Súmula 145 diz assim: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. De novo, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Veja que a súmula fala na polícia, mas é claro que esta situação de preparação ou de provocação pode envolver um particular. Pense comigo, o dono da empresa está desconfiado de um empregado, acha que o empregado está furtando. E aí monta uma armadilha, coloca uma câmera escondida, vai para outra peça, fica cuidando do monitor e deixa uma isca em cima da mesa, um dinheiro em cima da mesa. O funcionário chega na sala e o dono da empresa cuidando tudo. Olha para os lados, não vê ninguém. Quando vai botar a mão naquele dinheiro, o dono da empresa chega correndo na sala: te peguei, eu sabia, tá preso em flagrante. Vejam que foi montada uma armadilha para o funcionário cair. Sempre que você identificar esta provocação, esta armação, esta preparação, para o STF é crime impossível. E o crime impossível é uma causa de exclusão da tipicidade. Então haveria um flagrante de fato atípico. Por isso a prisão é ilegal. É uma prisão ilícita. Combinado? Existe, senhoras e senhores, uma terceira hipótese doutrinária aqui. Avancei. O chamado flagrante retardado.
retardado, retardado, diferido, prorrogado, flagrante retardado, diferido, prorrogado, conhecido também, atenção, como ação controlada. A ação controlada está no artigo 8º da Lei 12.850 de 2013. Você lembra que lei é esta, a 12.850 de 2013? É a Lei Orcrim. É a lei do crime organizado. É a lei que define organização criminosa no Brasil. Você lembra? Pelo menos 4 pessoas? Vamos revisar. Venha comigo. Está na tela a 12.850 de 2013. Ela define organização criminosa aqui no parágrafo 1º do artigo 1º. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Então, organização criminosa, pelo menos 4 pessoas. É diferente da associação criminosa do Código Penal, do artigo 288 do Código Penal, pelo menos 3 pessoas. Tá? Cuidado. Bom, aqui, na Lei 12.850 de 2013, a Lei Orcrim, Organização Criminosa, o artigo 8º, desci, vai nos trazer o Instituto da Ação Controlada. Leia comigo. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento, para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz a formação de provas e obtenção de informações. Veja, ação controlada é retardar uma intervenção policial ou administrativa. Por isso, flagrante retardado. Flagrante retardado, voltei, porque consiste em retardar a intervenção policial. Você está vendo? Voltei. Existe ainda, minhas amigas e meus amigos, avancei aqui, o chamado flagrante forjado. Forjado, o flagrante fabricado. Forjado, fabricado. Bom, agora nós temos que policiais ou particulares criam provas de um crime inexistente. Policiais ou particulares criam provas de um crime inexistente, a fim de tentar legitimar falsamente, deixa eu arrumar ali, legitimar falsamente uma prisão em flagrante. Então, veja, policiais ou particulares criam provas de um crime inexistente, a fim de tentar legitimar falsamente uma prisão em flagrante. Este é o flagrante forjado, o flagrante fabricado. Bom, neste caso, o policial ou o particular praticou um crime, né?
pelo menos uma denunciação caluniosa. Ok? É claro que a prisão aqui é ilegal. É uma prisão ilegal. Bom, abri de novo a minha janelinha e avancei, para nós concluirmos o flagrante. Eu quero, ainda em relação ao flagrante, que você observe o procedimento, bem como a audiência de custódia. Lembre que é importante a leitura da lei seca na prova preambular. Cai demais. Então, em relação ao procedimento, vamos observar o que está nos artigos 304 a 306 do CPP. E em relação à audiência de custódia, fechei aqui o que está no 310, inclusive com redação dada pelo pacote anticrime. Vamos voltar ao Código de Processo Penal. CPP na telinha, abrindo de novo. Está aqui. Dentro do CPP, eu vou descer agora até o 304. Atual redação. Diz assim: apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, a sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva, suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, afinal, o auto. Então, cuidado com esta ordem. Primeiro, vamos ouvir as testemunhas. Depois, vamos ao interrogatório. Lembre disso. Então, na ordem: 1. Condutor. 2. Testemunhas. 3. Interrogatório. Sempre testemunhas antes do interrogatório. Então, 1. Condutor. 2. Testemunhas. E 3. Interrogatório. Parágrafo 1º. Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente. Se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja. Parágrafo 2º. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. São as famosas testemunhas de apresentação. Parágrafo 3º. Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por 2 testemunhas que tenham ouvido sua leitura na presença deste. E parágrafo 4º. Da lavratura do auto de prisão em flagrante, deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades, e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. 305. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, depois de prestado o compromisso legal. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Então, nós conversamos sobre o procedimento 304 a 306 CPP.
Agora eu vou para a audiência de custódia 310. Vejam aqui que o 310, abri, tem redação dada pelo pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído, ou membro da Defensoria Pública e ou membro do Ministério Público. E, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente, 1. Relaxar a prisão ilegal, ou 2. Converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou 3. Conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Então, nesta audiência de custódia, o juiz vai verificar a legalidade ou ilegalidade da prisão. Se a prisão é ilegal, você já sabe agora, ela deverá ser relaxada. Se a prisão, ao contrário, é legal e estão presentes os pressupostos da preventiva, o juiz converte o flagrante em preventivo, desde que seja provocado. Ele não pode mais fazê-lo de ofício. Se a prisão é legal e não estão presentes os requisitos da preventiva, o juiz concede liberdade provisória com fiança ou sem fiança. Estas são as providências do 310. Ok? Vamos avançar, senhoras e senhores. Nós estávamos aqui no flagrante. Vimos aqui o flagrante ponto 2. Agora vamos para a preventiva ponto 3. Então eu estou abrindo a nossa telinha. Eu estou avançando para a prisão preventiva. Prisão preventiva. Artigos 311 a 316 do CPP. Eu começo lhes mostrando a legitimidade. Na sequência, nós vamos para os pressupostos. E depois para as hipóteses de admissibilidade. Fechei aqui. Admissibilidade. Então, veja. A legitimidade está no 311. CPP, sempre CPP. Os pressupostos no 312. E as hipóteses de admissibilidade da preventiva no 313. No 313. Todos do Código de Processo Penal. Então vamos compreender tudo isso agora dentro do CPP. Eu estou abrindo mais uma vez o Código de Processo Penal. Na telinha, dentro do CPP, eu estou descendo ao 311, atual redação. A redação dada pelo pacote anticrime. Redação dada pela Lei 13.964 é o pacote anticrime. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva, decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Vejam, a preventiva pode ser decretada pelo juiz na fase da investigação ou na fase da ação penal. Agora o juiz não pode mais fazê-lo de ofício. Já pôde no passado, desde que na fase do processo. Mas não pode mais. O juiz tem que ser provocado. Por quem? Voltei. A requerimento de quem? Do Ministério Público, do querelante, que é a vítima, é o autor da ação penal privada, ou do assistente, é o assistente da acusação, ou por representação do delegado de polícia, que é a autoridade policial. O juiz não pode decretar preventivas de ofício, lembre disso.
Os pressupostos estão no 312. Tanto fumus boni iuris, aqui chamado fumus comissi delicti, quanto o periculum in mora, aqui chamado periculum libertatis. Leia comigo. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Aqui na parte final, prova da materialidade, que é a existência do crime, e indício de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, é o que nós chamamos fumus comissi delicti. Na primeira parte, marquei aqui a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, é o que nós chamamos de periculum libertatis. Quero chamar a sua atenção para o parágrafo 2º, que foi incluído pelo pacote anticrime. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Aqui está, senhoras e senhores, a necessidade da contemporaneidade da medida, que foi trazida pelo pacote anticrime, a Lei 13.964/2019, que entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020. Então, há necessidade, voltei aqui, de que os fatos sejam novos ou contemporâneos para a decretação da preventiva. E quais são as hipóteses de admissibilidade? Vejam comigo, 313 do CPP. Nos termos do 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva, primeira hipótese, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Crimes dolosos com pena máxima maior do que 4 anos. A segunda hipótese diz: se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 1 do caput do artigo 64 do Código Penal. Em outras palavras, nós temos aqui a reincidência em crime doloso. E no inciso 3, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então, não é somente violência doméstica contra a mulher, é contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo e pessoa com deficiência, para garantir a execução de medidas protetivas de urgência. Também cabe a preventiva nesta hipótese do parágrafo 1º. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. E por fim, senhoras e senhores, o Código de Processo Penal nada fala sobre o prazo máximo de duração da preventiva. Não há na lei prazo máximo de duração da preventiva. Então, ela perdura enquanto ainda estiverem presentes os seus pressupostos ensejadores. Os requisitos ainda valem? Valem. Então, ela se mantém. No entanto, o pacote anticrime acrescentou ao 316 um parágrafo único: a necessidade de revisão da manutenção da preventiva a cada 90 dias. Vem comigo. Eu desci até o 316. Veja que este parágrafo único foi incluído pelo pacote anticrime. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias,
mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Bem importante este parágrafo único. Ok? Voltei ao nosso material. Eu saio da preventiva ponto 3, abri aqui a minha telinha e avanço para a temporária ponto 4. Prisão temporária. Senhoras e senhores, o flagrante está disciplinado no CPP, artigos 301 a 310. A preventiva está disciplinada no CPP, artigos 311 a 316. Mas a temporária não. A temporária não está no CPP. A temporária está em uma lei especial, a Lei 7.960 de 89. Na telinha comigo, aqui está a Lei da Prisão Temporária. Bom, diz o artigo 1º, caberá prisão temporária. 1. Quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. 2. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. 3. Quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Atenção para os crimes que admitem a temporária. O rol é taxativo. Na telinha, letra A, homicídio doloso. B, sequestro ou cárcere privado. C, roubo. Letra D, extorsão. Letra E, extorsão mediante sequestro. Letra F, estupro. Atenção para a letra G. Porque o artigo 214 trazia o atentado violento ao pudor, mas foi revogado. Só que aqui incide o princípio da continuidade normativo-típica. Tudo o que estava no 214 como atentado violento ao pudor foi para dentro do 213 como estupro. Então, o que estava na letra G está na letra F. O mesmo raciocínio vale para a letra H, porque o rapto violento que estava no 219 foi revogado. Só que a mesma lei que o revogou acabou alterando o sequestro ou cárcere privado do artigo 148. Então, o que era rapto violento, hoje, é sequestro ou cárcere privado qualificado porque praticado com fins libidinosos. Voltei. Depois, a epidemia com resultado morte, o envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte. A letra L fala em quadrilha ou bando, artigo 288 do Código Penal. Só que hoje não se chama mais quadrilha ou bando, e sim associação criminosa. Então, no concurso delegado de polícia Rio Grande do Sul, não fale mais bando ou quadrilha ou bando, não. Fale associação criminosa 288 do Código Penal. Voltei. Genocídio, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro e crimes que estão previstos na lei de terrorismo. Bom, antes das decisões do Supremo prolatadas nestas duas ADIs, a 3360 e a 4109, prevalecia que nós não precisávamos dos 3 requisitos. Nós não precisávamos dos 3 incisos. Que para a decretação da temporária, eu precisava sempre do inciso 3, porque nele estão os crimes que admitem a temporária, combinado ou com o inciso 1 ou com o inciso 2. Repito, antes das decisões do STF nas duas ADIs, eu já te mostro, prevalecia que, em relação aos pressupostos para a decretação da temporária,
nós não precisávamos dos 3 incisos. Precisávamos sempre do inciso 3, porque nele estão os crimes que admitem a temporária, combinado ou com o inciso 1 ou com o inciso 2. Só que aí vem o Supremo Tribunal Federal. Eu estou abrindo aqui. E, olhe comigo, aqui está uma das ADIs, a 4109. Ação direta de inconstitucionalidade 4109, decidida pelo plenário em 2022. Eu vou direto ao item 14 da ementa. Depois é interessante você ler tudo, tá? Acompanhe comigo o item 14 da ementa. Ação direta de inconstitucionalidade, parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgados parcialmente procedentes os pedidos para conferir interpretação conforme a Constituição Federal, ao artigo 1º da Lei 7.960 de 89, e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando cumulativamente. Senhoras e senhores, são 5 requisitos cumulativos, hoje exigidos pelo Supremo Tribunal Federal. Eu, inclusive, fiz um post sobre isso lá no meu Instagram. Então, corre lá no @prof. Alexandre Salim e salva, porque você pode, na véspera da prova, revisar. Aliás, este e outros tantos posts legais, tá? Primeiro requisito. Diz assim: quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial, artigo 1º, inciso 1º, da 7.960, periculum libertatis, constatada a partir de elementos concretos e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa, inciso 2. Segundo requisito cumulativo, houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no artigo 1º, inciso 3º, da 7.960, fumus comissi delicti, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo. Terceiro requisito cumulativo, for justificado em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida, artigo 312, parágrafo 2º CPP. Quarto requisito cumulativo, a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado, artigo 282, inciso 2 CPP. Quinto e último requisito cumulativo, não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas previstas nos artigos 319 e 320 do CPP, artigo 282, parágrafo 6º CPP. Estes são os 5 requisitos cumulativos exigidos hoje pelo STF para a decretação da temporária. E qual é o prazo? Eu volto à lei da prisão temporária na telinha. Leia comigo o artigo 2º. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público. Veja, o juiz não pode fazê-lo de ofício. E terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, a temporária tem prazo máximo, 5 dias. Prorrogável por mais 5 em caso de extrema e comprovada necessidade. Mas tem uma pegadinha. Quando o crime é hediondo ou equiparado. Na tela, a lei dos crimes hediondos. A lei 8.072 de 90. Eu desço ao artigo 2º. E aqui no artigo 2º, eu quero que você leia comigo o parágrafo 4º. A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei 7.960 de 89, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.
minhas amigas e meus amigos, 5 dias, como regra, com prorrogação por mais 5. Salvo nos crimes hediondos e equiparados, 30 dias, com prorrogação por mais 30, em caso de extrema e comprovada necessidade. Lembre, a preventiva cabe tanto na fase do inquérito policial quanto na fase da ação penal, mas a temporária não. A temporária só cabe na fase da investigação. A temporária só cabe na fase do inquérito policial. Tá? Voltei ao nosso material. Último tópico da nossa aula de hoje. Eu vou avançar para o ponto 5. Liberdade provisória. A liberdade provisória, senhoras e senhores, pode ser sem fiança ou com fiança. Eu abri aqui a minha telinha. Existem duas hipóteses de liberdade provisória sem fiança dentro do CPP. Uma está no 310, parágrafo 1º, quando o juiz, analisando o auto de prisão em flagrante, verifica que o autuado agiu em alguma excludente da ilicitude. Por exemplo, uma legítima defesa. Liberdade provisória sem fiança. Uma segunda hipótese está no 350 do CPP, motivo de pobreza. Liberdade provisória sem fiança. Por outro lado, existe a liberdade provisória com fiança. Você sabia que o delegado de polícia pode também arbitrar a fiança? Quando? Vem comigo, CPP. Dentro do CPP, eu estou descendo ao 322, atual redação. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 horas. Mas é claro que no nosso concurso delegado interessa muito mais o caput. Quando o delegado pode arbitrar fiança? Quando nós tivermos um crime com pena máxima não superior a 4 anos. Agora sempre tem uma pegadinha, né? Esta pegadinha está na Maria da Penha. A Lei 11.340 de 2006. Está na tela. A Maria da Penha traz um crime aqui no 24A. O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. O crime é descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei. Veja a pena máxima, 2 anos. Opa, então o delegado pode arbitrar fiança? Não, não pode. Não pode porque nós temos a regra do parágrafo 2º do 24A. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. O delegado não pode. Olha que pegadinha, hein? 24A, parágrafo 2º, voltei lá em cima da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. E para nós encerrarmos, eu quero que você lembre quais são os crimes inafiançáveis no Brasil. E aqui vai o macete do professor Salim. Os inafiançáveis são os 2 imprescritíveis, mais hediondos e equiparados. Quais são os 2 imprescritíveis? Artigo 5º, incisos 42 e 44 da Constituição. O racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado Democrático. São os 2 imprescritíveis. Pois bem, estes 2 também são inafiançáveis. Mas os hediondos, que estão arrolados no artigo 1º como crimes hediondos da Lei 8.072 de 90, e os 3 equiparados. Macete do professor Salim. Os 3 T's. Tortura, terrorismo e tráfico de drogas. Menos o tráfico privilegiado, hein?
quando o réu é primário, portador de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e não integra a organização criminosa. O tráfico privilegiado, 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, a 11.343 de 2006, não tem natureza hedionda. Fora esta figura, o tráfico de drogas é um crime equiparado aos hediondos. Os 3 T's: tortura, terrorismo e tráfico de drogas, menos o tráfico privilegiado. Eu voltei ao Código de Processo Penal, na telinha. Desci para o 323. Não será concedida fiança. Então aqui estão os inafiançáveis. Nos crimes de racismo, nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, e nos definidos como crimes hediondos, e nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Atenção! É possível, ao menos em tese, a concessão de liberdade provisória em crimes hediondos. Liberdade provisória. Cabe ao juiz, do caso concreto, decidir, concedendo ou denegando a liberdade provisória. Caso o juiz do caso concreto resolva conceder a liberdade provisória em um crime hediondo, ou mesmo em um tráfico de drogas que é equiparado a hediondo, será uma liberdade provisória sem fiança. Por quê? Porque os hediondos e os equiparados como o tráfico, menos o privilegiado, são inafiançáveis. Não cabe fiança. Se conceder liberdade provisória, será sem fiança, porque são crimes inafiançáveis. Baita dica, hein? Muito bem, minhas amigas e meus amigos, chegamos ao final desta aula. Eu lhes desejo bons estudos. Até uma próxima aula e, como sempre, aquele abraço. Fala meu aluno, fala minha aluna. E aí, gostaram da aula? Eu espero que sim. Faz o seguinte, não esqueça de deixar os seus recados aqui no nosso vídeo, nos seguir nas redes sociais e nos seguir também no YouTube. Aqui no YouTube nós disponibilizamos muitas aulas e muitos materiais que vão te ajudar na tua preparação. Gente, outro recado importantíssimo, não esqueçam de se matricular no curso para delegado de polícia. Esse curso é uma verdadeira imersão que vai te levar para a tua aprovação. Tá bom, meus alunos? Eu te espero nos cursos e eu te espero numa próxima oportunidade. Um forte abraço e até mais. Delegado de Polícia é aqui na Verbo.